10º domingo do tempo comum do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhe em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, todos os pecados, com qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor deles. Então eles disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, neste domingo o Evangelho nos apresenta 3 grandes temas. O primeiro deles, o reino dividido. O mal por si só se destrói. Então o cristão não deve se preocupar com as coisas ruins que acontecem. Deve sim se preocupar em não se associar ao mal, não fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas o mal por si só não pode subsistir, porque o mal só oferece destruição. Em certo texto, Santo Agostinho dizia, o mal por sua essência torna-se destruição. Ele mostrava com esta teoria de que não pode, diante das coisas boas, achar que o mal sempre vence. O segundo argumento que nós encontramos Jesus falando do pecado que pode ser perdoado. O pecado de blasfêmia, não. Qual é a pior blasfêmia que podemos, então, pregar contra Deus? Não acreditar na sua salvação. Não querer o seu projeto de salvação em nossa vida. Esse é o pior pecado. Por isso chama pecado eterno. Não querer ser salvo anula a graça de Deus em nós. Não queremos participar da glória de Deus. Então Deus não insiste conosco. E, por fim, a família divina, aqueles que fazem a vontade de Deus. Maria abandona a graça de ser mãe para tornar-se discípula, porque também ela quer colocar-se ali para escutar o Senhor. Todas as vezes que nos tornamos discípulos, participamos da família divina, não mais segundo a carne, mas agora segundo as coisas espirituais. E por que isso não desprestigia Maria? Porque Maria também concede a dimensão espiritual do Senhor, pois não precisa de homem para conceber, mas sim da graça do Espírito Santo. Portanto, Cristo, com este trecho do Evangelho, alonga a família divina. Peçamos, meus irmãos, que Deus nos livre de todo mal, nos livre da blasfêmia e nos faça participar da família divina. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.